Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 31, é a nossa leitura de base para essa noite. Você pode ficar sentado mesmo, apenas abra em Mateus 21, versículo 28 ao 31. Podemos ler, na verdade, até o 32. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela leitura da Tua palavra, Senhor. E neste momento nós queremos clamar que o Espírito Santo do Senhor venha trazer revelação para nós e luz à nossa alma e à nossa mente, para que nós possamos perceber a verdade que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Pai, fala conosco, abre os nossos ouvidos e que eles estejam atentos para ouvir a Tua voz. E que nós possamos acolher a Tua palavra, ó Deus, e que ela seja um fogo a arder em nossos corações, para nos levar ao caminho que conduz à vida abundante, a vida abençoada, Senhor, a vida alegre, a vida realizada, porque é vida obediente na Tua presença. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, são palavras duras de Jesus. Ele está dizendo para os escribas, fariseus e mestres da lei, os publicanos e as prostitutas vão entrar antes deles no reino de Deus. São palavras duras, irmão, difíceis de suportar. Mas essas palavras duras têm uma razão de ser. Em todo tempo, na sua jornada terrena, Jesus questionou a legitimidade da fé de todos aqueles que representavam a religião oficial dos seus dias. O texto que nós acabamos de ler, ele vai trazer no seu contexto a entrada de Jesus em Jerusalém em cortejo triunfal. E aquele dia, que era um domingo, marcava o início da última semana do Senhor aqui na terra. E quando ele entrou na cidade, o povo o aclamava, dizendo: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E as crianças cantavam alegres e o aclamavam como rei, como Senhor, que era um título messiânico, né? Ou seja, significava que eles estavam reconhecendo Jesus como o Messias. E na manhã do dia seguinte, daquele domingo, na segunda-feira, Jesus se dirige ao templo, e quando ele chega no templo, qual é a situação que ele encontra? Ele encontra uma verdadeira feira montada no átrio, ali no templo, onde se vendia de tudo e onde ficavam as bancas dos cambistas, né? Ou seja, a casa do Pai, que deveria ser um lugar prioritariamente de oração, se transformou num verdadeiro comércio da fé. E o que Jesus vai fazer? Ele vira as mesas dos cambistas. Esses cambistas eram responsáveis pela troca de moedas, porque os peregrinos que vinham de vários lugares, de várias regiões para adorar em Jerusalém, eles traziam suas moedas, mas essas moedas não eram aceitas no templo, porque elas, na grande maioria, tinham as efígies dos seus imperadores, governantes e até de alguns deuses, então ela não era aceita, e era necessário trocar a moeda no templo, para que com a moeda do templo, então, eles pudessem fazer a sua oferta. E esses cambistas faziam essa troca, né, meio que superfaturando o valor da sua moeda, em detrimento da moeda do outro,
Ainda bem que isso não acontece mais hoje, né, irmãos? Mas naquela época acontecia muito. Então, Jesus, quando vê essa prática e outras práticas como essa, ele demonstra toda a sua indignação e ele passa a virar a banca dos cambistas e promover uma verdadeira demonstração da ira de Deus naquele lugar. Porque tudo isso tomou uma proporção tão grande, assumiu uma distorção tão absurda, que a fé agora havia se tornado uma oportunidade para a obtenção de lucro desmedido. E a aclamação de Jesus como Messias no domingo já havia trazido um desconforto muito grande para os escribas, para os fariseus, para os principais sacerdotes. E então, em resposta a isso, e a prática capitalista que era imposta no templo, o que Jesus faz? Ele passa a realizar curas no templo, para demonstrar duas coisas. Primeiro, um sinal claro de que ele era o Messias, porque um dos sinais do Messias seria exatamente a realização de muitos milagres. E a segunda coisa que ele queria demonstrar era apontar para a gratuidade que deve caracterizar o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de gratuidade. É graça. Amém. Se é graça, não tem preço. Amém. Se é graça, não pode ser cobrada. E é isso que Jesus queria demonstrar através daquela atitude. E novamente ele recebe o louvor das crianças, e novamente ele recebe o questionamento dos sacerdotes e escribas, e em resposta a isso ele cita o Salmo 8, versículo 2, ali quando ele vai dizer: nunca ouvistes ou nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito tirasse perfeito louvor? Ou seja, demonstrando claramente, dando um sinal claro para eles, que ele atribuía a si mesmo a própria natureza da divindade. Isso era algo que incomodava demais aqueles doutores da lei. E no outro dia, logo cedo, Jesus volta para a cidade. Ali se passa o episódio da figueira, onde ele vai buscar um fruto e não encontra nenhum, apenas folhas. Ele amaldiçoa aquela figueira que fica seca e diz: nunca mais haja fruto em ti. E essa atitude de Jesus vai dar oportunidade para uma metáfora que denuncia o quê? A condição estéril da religiosidade judaica, aquela religião sem vida, sem viso, sem fogo, aquela religião formalista. E novamente no templo, agora Jesus volta para o templo, e ali, naquele contexto, novamente ele vai ser de novo questionado, agora pelos sacerdotes e pelos anciãos, sobre de onde provém a sua autoridade. Eles perguntam: com que autoridade tu fazes essas coisas? E Jesus, com a sabedoria que era característica dele como Deus, ele diz assim: eu vou responder a vocês com que autoridade faço isso, se vocês me responderem com que autoridade João batizava. Se o batismo de João é do céu ou é da terra? E eles pensaram: se a gente disser que é do céu, nós vamos dar o braço a torcer. Se nós dissermos que é da terra, o povo vai nos apedrejar. E eles disseram para Jesus: não sabemos. E Jesus disse: nem eu vou dizer para vocês com que autoridade faz essas coisas. E então, diante de tudo isso, eles não tinham argumentos para condenar Jesus, porque eles queriam que Jesus se confessasse Messias abertamente, mas ainda não havia chegado o momento. E em seguida Jesus propõe uma parábola a respeito de dois filhos, em uma mesma ordem dada a ambos pelo Pai. E essa parábola vai mostrar dois tipos de intenção do homem para com Deus. Dois tipos de intenção do homem para com Deus. Número 1, a intenção revelada. E número 2, a intenção velada. Esse é o nosso assunto de hoje. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Nosso tempo é muito curto, mas dentro desse pouco tempo que nós temos, nós vamos refletir sobre isso. Intenção revelada e intenção velada. Irmãos, os dois filhos, vamos falar um pouquinho sobre eles. Você observe que o texto vai falar sobre eles, e é interessante que a Bíblia sempre trabalha com essa questão, dos filhos. Nós temos aqui esses dois filhos, temos lá na parábola do filho pródigo também dois filhos, um que agradou o pai, embora tenha se desviado no começo, no fim ele acertou o caminho. O outro que desagradou o pai, embora tenha permanecido no mesmo lugar o tempo todo. Isso mostra o que, irmãos?
que Deus está muito mais preocupado com aquilo que está no nosso interior do que com aquilo que nós demonstramos no nosso exterior. O que Deus tem de fato em vista é o que está dentro de nós. E o primeiro filho recebe do pai a ordem de ir trabalhar na vinha, e de pronto ele diz: claro, pai, eu já estou indo. Mas ele não foi. Ele disse: eu vou, mas não foi. Então, uma atitude característica daqueles que não querem dar o braço a torcer daquilo que realmente está acontecendo no seu íntimo. O assunto de Jesus nesse momento, irmãos, não tem nada a ver com a vinha, não tem nada a ver com os filhos, nem mesmo com o pai. O assunto aqui é a atitude dos escribas, dos fariseus e dos mestres da lei, diante do conhecimento que eles tinham da vontade de Deus. Embora eles tivessem conhecido a vontade de Deus, embora eles tivessem recebido privilégios maravilhosos, eles não estavam agindo em conformidade com esse privilégio, porque a Israel Deus concedeu enormes privilégios, como diz Paulo em Romanos 9, 4, 5, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, deles também descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre, amém? No entanto, com os privilégios, lhe sobreveio também grande responsabilidade. E aí em Isaías 14, 42, versículo 6, nós vamos ler: eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Grandes privilégios, grande responsabilidade. Se você é do tipo de crente que gosta de pedir coisas grandes a Deus, não há nada de errado em pedir coisas grandes a Deus. Mas saiba que coisas grandes trazem como consequência responsabilidades grandes. É por isso, irmãos, que a melhor coisa que tem é pedir coisa pequena para Deus. Como o pastor que tinha lá meia dúzia de ovelhas, vivia triste, aborrecido, não é? Chateado, e um dia, num concílio, ele foi conversar lá com um dos bispos e falou com ele: bispo, estou muito chateado na minha vida porque a minha igreja não cresce, e eu vejo lá os meus colegas, um está com a igreja com 1000, o outro está com 600, o outro está com 250, e eu estou com 6 pessoas. 6 pessoas. E o bispo falou: rapaz, você devia dar graças a Deus. E ele disse: por quê? O bispo disse: porque no dia que você tiver que dar conta a Deus, você vai ter que dar conta de 6. E o outro que vai ter que dar conta de 1000. Qual vai ser a melhor situação, a sua ou a dele? Ele falou: é melhor eu voltar e orar mais. Não é? Nada contra a igreja grande, irmãos, absolutamente. Mas a perspectiva da gente é muito diferente da perspectiva de Deus. Não é? Nós iniciamos a nossa fala aqui afirmando que em todo o tempo a jornada de Jesus trouxe questionamento da legitimidade da fé daqueles que representavam a religião oficial. Então, veja bem, o que reside, né, essa reflexão de Jesus, esse questionamento de Jesus reside no fato que é o seguinte: Israel falhou em sua missão. Israel, que deveria ser luz, se transformou em trevas. E ao falhar na sua missão, né, entre outras coisas, entre outros males, Israel desenvolveu aquilo que nós chamamos de espiritualidade cosmética. Espiritualidade cosmética, que é o quê? É aquela espiritualidade bonita de se ver, mas que não tem substância e não tem fundamento. Entende? É como propaganda de restaurante chique, né? Você olha aquela propaganda, é linda, o layout do restaurante, tudo sugere uma comida maravilhosa, mas quando você entra e prova o tempero, você diz: poxa, não está compatível com a propaganda, não está igual. E olha, se nós analisarmos os textos proféticos,
nós vamos encontrar ali, irmãos, por toda parte, palavras de exortação e chamado ao arrependimento. E das palavras não se destinavam apenas ao povo, mas a todas as pessoas, inclusive sacerdotes e mestres. Não é? A resposta era sempre positiva: sim, Senhor, nós faremos. Mas a prática se mostrava totalmente outra. Nós vamos encontrar essa dinâmica, por exemplo, em Êxodo capítulo 19, 7 a 8, onde o texto vai dizer: veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Que coisa linda é essa confissão. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Moisés voltou e disse: Senhor, o povo disse que tudo que o Senhor falou, eles vão fazer. E lá no capítulo 32, nós encontramos esse mesmo povo dançando e cantando diante de um bezerro de ouro. E o próprio povo que pediu a Arão que fizesse esse Deus falso. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Tudo que o seu mestre mandar. Mas a prática foi outra. Se nós lermos atentamente, né, as palavras de Jeremias, então chegaram todos os capitães dos exércitos, Joanã, filho de Cariás, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, disseram a Jeremias o profeta: preste atenção, apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos só, restamos poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. Respondeu Jeremias o profeta: já os ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vosso Deus nos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Jeremias 46, 1 a 6. Muito bem. 10 dias depois, Jeremias volta com a resposta. O Senhor diz: Jeremias, diga para o povo o seguinte: não façam nada. Deixem que o rei de Babilônia leve vocês para o cativeiro. Não era o que o povo queria ouvir. Não era o que eles esperavam. Eles queriam se refugiar no Egito. A grande maioria se refugiou no Egito. Sabe o que aconteceu? Nabucodonosor invadiu o Egito, destruiu tudo e matou inclusive aqueles que foram se refugiar no Egito. Os que se deixaram levar para a Babilônia ficaram tão contentes com o cativeiro que muitos nem quiseram voltar. Porque, irmãos, a fé, ela nos garante uma vida abençoada onde quer que nós estejamos. A incredulidade nos garante uma vida atribulada, por mais que nós tenhamos conquistado nesse mundo. A fé nos garante uma vida suprida, uma vida pacificada, porque Deus pode converter até o coração dos piores inimigos para nos favorecer, se assim for da sua vontade. E quando foi o tempo determinado, Jerusalém foi restaurada através das mãos de Esdras e Neemias. Mas estes mesmos líderes que disseram para Jeremias: você vai, pergunta ao Senhor, o que ele disser nós faremos. E olha, seja o Senhor testemunha contra nós. Olha que gente louca. Seja o Senhor testemunha fiel e verdadeira contra nós, se nós não fizermos segundo tudo que ele disser. 10 dias depois, Jeremias voltou com a resposta do Senhor. A resposta não agradou ninguém. Então os mesmos líderes que lhe pediram intercessão, agora o acusaram de mentira em nome de Deus. Todos se rebelaram contra o profeta e Jeremias ficou sozinho
Em todos os casos, a intenção revelada era uma, mas a intenção velada, aquela lá do fundo da alma, era outra totalmente diferente. Entende? Eles diziam: o que o Senhor quer, nós queremos. Eles diziam isso com a cabeça, com a boca, mas o coração estava dizendo outra coisa totalmente diferente. Então, irmãos, nós chegamos aos dias de Jesus, nada mudou. O povo obstinado é o mesmo povo. Os líderes ocupados com seus projetos pessoais são os mesmos. Deus é o mesmo. O profeta agora é Jesus, a integridade é a mesma. E o que ele dizia também não agradava. Os religiosos do seu dia eram os filhos obstinados. Eles eram fervorosos sim na ornamentação litúrgica pessoal. Eles colocavam filactérios na testa, com versículos bíblicos dentro. Eles colocavam filactérios no pescoço, com versículos bíblicos. Colocavam roupas com franjas, cada franja representando uma lei escrita no Antigo Testamento. Eles tinham uma vestimenta litúrgica perfeita, mas o seu coração Jesus chamava de sepulcro caiado. Misericórdia. Eles eram zelosos no cumprimento público das obrigações religiosas. Jesus disse certa vez: vocês não ajudam seus pais financeiramente porque vocês dizem para eles: tudo que nós poderíamos dar para ajudar vocês é oferta ao Senhor. Meu Deus. Jesus teve que suportar esse povo, gente. Seus corações estavam longe de desejar a vontade do Pai, mas eles estavam dizendo: sim, nós vamos. Né? Parece até a propaganda do Obama: yes, we can. Nós podemos, nós faremos, nós vamos obedecer. Mas os seus corações não estavam prontos para acolher essa verdade. E novamente a intenção revelada era uma, mas a intenção velada era outra. Aquela que estava no fundo da alma era outra. Espiritualidade cosmética. Aí vem o segundo filho. O segundo filho recebe do pai a mesma ordem: vai trabalhar na vinha. Mas diferentemente do primeiro, ele responde: não quero e não vou. E se nós parássemos de ler aí o texto, nós diríamos: poxa, aquele primeiro filho é sensacional, mas o segundo merece levar uma coça. Mas há uma informação adicional que diz assim: olha, mas depois, arrependido, ele foi. E como de hábito, Jesus entregava aos seus questionadores a responsabilidade de dizer a conclusão das suas ponderações. Jesus apresentava o problema, apresentava o questionamento, apresentava a elaboração da resposta e dizia: e agora, o que vocês acham? Quem foi que fez a vontade do Pai? E os próprios acusadores de Jesus e questionadores disseram: foi o segundo filho. Resposta óbvia. E nessa exposição, irmãos, da atitude do segundo filho, Jesus realça mais uma vez o poder e a liberalidade da graça. A coisa mais maravilhosa que já aconteceu neste mundo, irmãos, foi a revelação da graça de Deus ao homem pecador. Não existe nada mais precioso que a graça. Nada. Porque a graça nos dá o que nós não merecemos, mas precisamos. Como nós lemos aqui no começo, o Senhor não nos trata segundo a nossa iniquidade, Ele nos trata com amor, com bondade, com misericórdia. A gente merece levar uma surra, mas Ele vem e cuida da gente. Trata conosco até a gente aprender a lição, o caminho que conduz à vida. Esse Deus de bondade, de amor, de fidelidade, não é? Essa graça fica revelada enquanto o primeiro filho simbolizava Israel, porque teoricamente eles são os filhos dispostos a fazer a vontade do Pai, a partir da revelação da graça em suas vidas, e a lei que eles receberam no passado, e está gravada também na sua mente, e decorada nas suas tradições. O segundo filho simbolizava os gentios, tipificados pelos publicanos, pelas prostitutas, pelos pecadores impuros, separados da comunidade eleita.
Eles não tinham a menor disposição de fazer a vontade do Pai, irmãos, e isso era algo contrário à sua natureza, fazer a vontade do Pai. Irmãos, existe uma coisa que tem que ficar clara para nós, sempre, para a gente entender o que é a salvação. O ser humano, ele não tem nenhuma inclinação para Deus. Nenhuma inclinação. Todas essas pessoas, né, que nós conhecemos aí, que no final do ano fazem promessas e procuram se aproximar de alguma forma, de algum tipo de espiritualidade para garantir um próximo ano melhor, essas pessoas não têm nenhum interesse de se aproximar de Deus. O que essas pessoas querem, na grande maioria, é usufruir dos benefícios que Deus tem para dar. Mas veja, os benefícios de Deus são para os filhos. Entende? Os filhos que acatam a disciplina, porque sabem que Deus disciplina aqueles que amam. E cuida daqueles que são seus. E muitas vezes a disciplina é necessária para ajustar o nosso foco de modo que nós possamos receber de Deus aquilo que Ele tem para nos entregar. Então, esse filho aqui, esse segundo filho, ele representa esse homem caído, esse homem que não tem a menor disposição de obedecer. Ele disse de pronto: eu não vou, não quero ir, não estou disposto a ir. Mas alguma coisa aconteceu, e foi um evento tão extraordinário que fez esse homem mudar de direção radicalmente, ou seja, conduziu essa pessoa ao arrependimento. E o que teria acontecido? A porta da salvação foi aberta para ele também. E Deus disse: ele não quer, mas eu quero ele. Irmãos, isso aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida, na vida de todos aqueles que tiveram encontro com a graça de Deus. E isso é o que eu acho, é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acho isso maravilhoso, irmãos, inexplicável esse amor de Deus. Então, no primeiro momento, o que havia em seus corações era nada mais que uma intenção revelada, totalmente negativa, contrária à vontade de Deus, disposta a viver em rebeldia constante, separados da misericórdia e da graça de Deus. Mas essa graça se revela a eles, e a obra de regeneração de seus corações muda a intenção velada, que é aquela que está no íntimo. Ou seja, ainda que eles tenham vivido uma vida inteira longe do Senhor, agora eles foram aproximados e foram capacitados a desejar conhecer esse Deus, chegar perto dele, servi-lo com integridade cada vez mais. E Paulo vai descrever isso aqui de uma maneira maravilhosa, irmãos. Ele diz assim, olha, Efésios 2, de 11 a 22, portanto, preste atenção nesse texto: lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que vida é essa, irmãos? É uma vida miserável, miserável. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Aleluia.
edificado sobre o fundamento dos profetas e apóstolos, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glória. Irmãos, se alguém que entende essa verdade acha que precisa mais de algo além disso para crer em Deus, não entendeu nada. Porque isso daqui é tudo, irmãos. É tudo. Isso daqui é tudo. Essas verdades deveriam fazer a gente andar de joelhos todo dia agradecendo a Deus, louvando o Senhor. E assim como Israel nacional, nós também fomos chamados com missão de ser sal e luz, Mateus 5, 13 e 16. E é possível que aconteça conosco o que aconteceu com eles no passado, porque nós precisamos também perseguir uma fé que vai além da boa intenção, irmãos. Porque a boa intenção com Deus não basta. Eu creio que você tem boa intenção de cuidar da sua saúde, mas você precisa implementar ações hoje para que isso aconteça. Eu sei que você tem boa intenção de melhorar o seu relacionamento matrimonial, conjugal, afetivo, familiar, mas você precisa começar a fazer alguma coisa hoje para que isso aconteça. Eu sei que você tem boa intenção, enfim, de fazer tantas coisas boas, há tanta coisa que você quer fazer que são coisas boas, mas você precisa tirar isso do papel. Você precisa tirar isso do campo da boa intenção e transformar isso em ação concreta. E para isso, irmãos, é necessário que todo dia nós nos autoavaliemos, todo dia nós nos examinemos. Qual é a intenção velada no meu íntimo? O que há de fato aqui no meu coração, no íntimo, no mais profundo do meu ser? Não é à toa que a palavra de Deus é capaz de penetrar o fundo da alma do homem, a ponto de discernir alma e espírito, juntas e medulas, e trazer à luz o que está no oculto de cada um de nós. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Talvez fosse esse o motivo da lamentação de Davi no Salmo 19, quando ele pergunta: Senhor, quem pode discernir as suas próprias faltas? Quem pode discernir a si mesmo? Quem é capaz de enxergar o que está dentro da sua própria alma? Só o Espírito Santo de Deus, irmãos, pode nos mostrar o que existe realmente aqui dentro de nós. Porque há muitas coisas aqui que nós não conhecemos. Então quero concluir dizendo que nós precisamos da ajuda de Deus. E nós devemos ter como oração diária um apelo ao Espírito Santo para que Ele venha sondar o nosso íntimo. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, há pessoas se matando para poder atingir um corpo perfeito. Há pessoas matando para obter benefícios temporais. Há pessoas que estão jogando fora a sua família para poder viver uma aventura nova a cada dia. Há pessoas que estão abandonando a sua igreja porque estão em busca de uma aventura diferente que faça com que elas tenham um arrepio novo a cada momento. Irmãos, isso tudo é ilusão, isso é fumaça, isso é espiritualidade cosmética. Nós precisamos da ajuda de Deus, mas também precisamos de firmeza de propósito. Amém. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. Que ninguém se engane. O homem precisa se arrepender e crer para ser salvo. O homem precisa se esforçar para viver uma vida santa e reta, uma espiritualidade correta na presença de Deus, uma vida justa e digna diante do Senhor. Ainda que ele caia, o Senhor o levantará.
porque no seu íntimo o que há é um desejo profundo e sincero de agradar a Deus. Irmãos, arrependimento e profissão de fé são atos livres do ser humano, são sua responsabilidade. Ainda que o arrependimento seja o efeito da regeneração operado pelo Espírito Santo, porque tudo começa em Deus. Ainda que a fé seja um dom concedido por Deus, mas ainda assim, existe uma responsabilidade humana que não pode ser descartada. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. E não há graça capaz de mudar alguma coisa nas nossas vidas se nós não tomarmos uma posição e não respondermos aquilo que Deus já tem feito em nós, irmãos. Então, vida com Deus é uma resposta. Obediência é uma resposta. Deus não depende das nossas orações para nos abençoar, mas as nossas orações são fruto de obediência, porque orar é mandamento, não é sugestão. Você entende isso? Deus pode te abençoar, se você perder a fala, Deus pode te abençoar. Quando o anjo foi anunciar o nascimento de João Batista, o Zacarias ficou tão abobado que ele começou a falar um monte de bobagem. O anjo falou: quer saber? É melhor você não falar mais nada. Pronto. E olha, irmãos, não há coisa melhor do que ficar com a boca fechada quando Deus está operando. Porque às vezes, quando Ele está no melhor, quando Ele está fazendo, e quando vai acontecer, a gente abre a boca e estraga tudo. Então Deus disse: Zacarias, olha, e a gente sabe que quando a bênção chegou, foi uma bênção grande, né, irmãos? Veio João cheio do Espírito Santo. E Zacarias não atrapalhou porque estava com a boca fechada. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que nós precisamos é buscar a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Existe uma grande avalanche que está arrastando tudo que encontra pelo caminho, irmãos. Tudo. Uma avalanche de impiedade, de iniquidade no nosso país. Uma coisa assustadora. Eu tenho 32 anos de crente. Fiquei desviado um ano e pouco. Mas nunca vi nada igual que está acontecendo nos nossos dias. Nunca vi. E nós temos que pedir ao Senhor que sustente a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa igreja. Você tem que pegar o evangelho dos seus netos, dos seus filhos. Irmãos, porque a escola está aí, ensinando para os nossos filhos muito mais do que não presta do que presta. A escola está aí desvirtuando os nossos filhos daquilo que nós prezamos tanto porque nós tememos ao Senhor. Então nós temos que pegar os nossos filhos pela mão, sentar eles em casa e dizer: senta aí porque eu vou falar de Jesus para você. Precisamos trabalhar isso, porque senão nós vamos perder as próximas gerações. Porque o mundo que a gente está vivendo é um mundo que está cada dia mais afundado em iniquidade. Então nós precisamos muito da graça de Deus. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Senhor, ajuda-nos. Em primeiro lugar, ajuda-nos a examinarmos os nossos corações. A palavra vai dizer ali, Lamentações: esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Porque, Senhor, todas as vezes que nós esquadrinhamos os nossos caminhos, a conclusão é uma só: precisamos voltar para o Senhor. Precisamos voltar para os joelhos, precisamos voltar para a oração, precisamos voltar para a Tua Palavra, precisamos voltar ao jejum, precisamos voltar à consagração da vida, porque os dias são maus, os dias são de trevas. A escuridão, Senhor,
se intensifica cada vez mais neste mundo que nós estamos vivendo, Pai. E a fé em muitos países já é coisa do passado, meu Deus. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, guarda, Senhor, a nossa nação. Guarda, Senhor, o nosso país. Senhor, desperta a tua igreja em nossa nação, Pai. Não para sair marchando pela rua e anunciando e protestando com placas e cartazes, mas para dobrar os seus joelhos e orar, para clamar ao Senhor por misericórdia, para se arrepender com saco e com cinza na tua presença, Pai. Para que o Senhor realmente derrame um grande reavivamento espiritual no meio do teu povo, e esse reavivamento possa varrer essa nação de norte a sul, de leste a oeste, levando muitas vidas, Senhor, a se quebrantarem na tua presença, ó Deus, para receber do Senhor, ó Deus, não o ouro e a prata deste mundo, mas aquele tesouro de grande preço, que é escondido no campo, que só pode ser encontrado por aqueles que vendem tudo para buscar esse tesouro de grande preço, Senhor. Em nome de Jesus, desperta os nossos olhos, abre os nossos olhos, desperta os nossos ouvidos, abre os nossos ouvidos, ó Deus, desperta, ó Deus, do nosso sono, tira-nos, Senhor, da apatia, do abatimento, da indiferença, e leva-nos, Senhor, a uma vida que realmente seja incomodada, seja, ó Deus, a cada dia constrangida pela ação do Teu Espírito, para que nós nos voltemos para o Senhor, Pai. Pai querido, muitas vidas têm se perdido, muitas vidas têm se afastado do teu caminho, homens e mulheres de Deus têm abandonado a fé, ó Deus, têm sido traídas pela sua própria necessidade, pela própria maldade dos seus corações, têm cedido às tentações dessa vida. Pai querido, guarda, Senhor, as nossas vidas, livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus, não apenas do mal que está fora de nós, mas principalmente do mal que está dentro de nós. Dá-nos um coração puro, Senhor. Renova dentro de nós um espírito inabalável, Deus. Não nos lance fora da tua presença. Renova em nós a alegria da salvação. Sustenta em nós um espírito voluntário, meu Deus. E ajuda-nos, ó Pai, a buscar o caminho da verdade, da retidão, da justiça, da santidade. Não, Senhor, uma santidade estereotipada de vestimentas, ó Deus, de preocupações e inquietações com coisas materiais. Não que isso vai nos levar, Senhor, ao desleixo. Nós vamos certamente ser moderados no vestir, no andar, no falar, no usar, porque quem tem o Espírito de Deus tem moderação, Senhor, tem equilíbrio, tem domínio próprio. Mas que acima de tudo, Pai, o nosso coração seja adornado com as vestes de louvor, com a coroa de justiça, para que na Tua presença nós possamos estar trajados como a noiva que espera a manifestação do noivo, e não demore, ele virá, Senhor. E nós o veremos vindo com poder e grande glória, para receber aqueles que perseveraram até o fim, aleluia. Nós queremos estar, Senhor, entre estes, Pai. E enquanto esse tempo não chega, nós queremos fazer a diferença deste mundo. Então, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, nos instrui na Tua palavra, desperta o nosso coração, desperta a nossa alma, e não nos deixe cair no sono deste mundo. Não nos deixe ser enganados, Senhor, ó Deus, pela conversa da serpente, mas que nós possamos nos manter de pé e ficarmos firmes. Que a nossa aliança seja com a árvore da vida, Pai querido. Que o nosso propósito seja de Te agradar e viver em obediência dia a dia na Tua presença, ó Deus. Ó Senhor, nós oramos assim, Pai, confiando que aqueles que confiam em Ti e vivem uma vida de fidelidade, nada há de lhes faltar, porque isso é uma promessa da Tua palavra. Nós oramos assim, entregando nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, as nossas necessidades, pedindo que o Senhor conceda a cada um de nós uma semana ricamente abençoada na Tua presença, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.